Abraça alguém do teu lado aí. Mateus está dando muita microfonia aqui. Abraça alguém do teu lado antes de você. Não senta, em nome de Jesus, só abraça. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero aproveitar que você está de pé. Nós vamos ler as escrituras. E eu quero dizer para você que antes de nós lermos aqui, irmãos, desde quinta-feira nós estamos cultuando ao Senhor toda noite. Sexta-feira começou a conferência das mulheres. E realmente, irmãos, essa conferência das mulheres foi extraordinária. O que Jesus fez aqui foi sobrenatural. Foi surpreendente o que o Senhor fez aqui. Eu queria que você aplaudisse o Senhor Jesus por todas as pessoas que se envolveram para que essa conferência acontecesse. Que coisa linda, que unção, que graça, que poder de Deus, que manifestação profética. Olha, foi impactante, sobrenatural. Que coisa linda, irmãos, que privilégio fazer parte disso, que bênção. Então eu queria agradecer a todos que se envolveram, o pessoal dos estandes, o pessoal da praça de alimentação, o pessoal que participou aí servindo, cuidando dos carros, diaconia, intercessão, o pessoal do departamento infantil, olha, todos, sem exceção, todos os ministérios, que Deus abençoe ricamente. A gente está escutando muitos testemunhos, muitas mensagens estão chegando, de pessoas que vieram de Curitiba, mulheres que vieram de Curitiba, de outras cidades, e foram tão ricamente abençoadas aqui, nesses dias de conferência. Que lindo, irmãos. Olha, a gente estava orando, para que Deus fizesse algo poderoso, mas foi surpreendente o que Deus fez. Surpreendente. Só quem estava aqui realmente para testificar do que nós estamos falando aqui. Glória a Deus por isso, viu? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4. Quem veio com expectativa de ouvir a voz do Senhor aqui, diga glória. Aleluia. 1 Samuel capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Então acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram as suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado. Repita comigo, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalhas. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por quê? Por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló, buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam, preste atenção, que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi tão grande que Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Amém.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra real, viva, poderosa, cortante, esmagadora. E nós estamos expostos a ela. Por isso, Senhor, fala com a tua igreja nesse lugar. Que os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente estejam completamente atentos, Pai. O nosso foco é a tua palavra. Nós queremos ouvir a sua voz. Fala com a tua igreja reunida nesse lugar, nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E só a igreja que crê, diga amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, na época da lei, nessa época aqui do texto que nós lemos, a presença de Deus era simbolizada pela Arca da Aliança. Então, aonde a Arca da Aliança estava, a presença de Deus estava. O exército que estava com a Arca da Aliança, esse é um exército imbatível, infalível. Só que existem alguns ensinamentos aqui poderosos. Porque hoje, a presença de Deus, ela não está simbolizada numa caixa. A presença de Deus habita dentro de todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. Nós somos o transporte da glória do Senhor. Então você precisa acreditar que aonde você vai, Deus vai com você. Aonde você entra, Deus entra com você. Porque você é o transporte da glória de Deus. Só que o que está acontecendo aqui? Os filisteus fizeram guerra contra Israel. E Israel, a Arca da Aliança, estava há 300 anos em Siló. Depois que o povo sai, liberto do Egito, eles fazem a arca, toda aquela história que nós conhecemos, e a arca fica em Siló guardada por 300 anos. Ninguém mexeu na arca, ninguém tocou na arca. A arca é reverenciada. As pessoas sabem que a arca representa a glória de Deus, o Shekinah de Deus, a presença do Senhor. Então, o povo hebreu sai para uma batalha contra os filisteus, e eles perdem a batalha. 4.000 homens morrem dos hebreus, nessa primeira batalha contra os filisteus. E o que eles fazem, a partir de agora? Eles voltam para o arraial, e alguém tem uma ideia: olha, nós perdemos a batalha, não podemos perder de novo. Então vamos buscar a Arca da Aliança do Senhor, para que a Arca da Aliança do Senhor vá à nossa frente. E essa é a garantia que nós não perderemos a batalha, que nós não perderemos a guerra. Irmãos, Deus mandou eles buscarem a arca? Deus não mandou eles buscarem a arca. Foi uma ideia deles, foi uma manipulação dos hebreus naquele momento, para vencerem a guerra. Só que todas as vezes que nós não paramos para ouvir o Senhor, e continuamos fazendo as nossas rotas de fuga, manipulando as nossas rotas de fuga, a derrota será maior ainda. Então agora na segunda batalha, eles não perdem 4.000 homens, eles perdem 30.000 homens de infantaria. 30.000 homens vão morrer. E pior, a arca é tomada. Os filhos de Eli, que já estava com 90 e poucos anos de idade, morrem. Ofni e Finéias, que estavam afastados, desviavam a gordura, a oferta do povo. Ele já não enxergava direito, ele estava no final de uma carreira, o povo não era discipulado corretamente. Então os filhos de Eli morrem. E quando o mensageiro vem lá do meio do campo de batalha, as pessoas estão querendo saber o que aconteceu. E ele vai dizer, o mensageiro, o arauto, vai chegar no arraial dos hebreus e vai falar: meu Deus, uma tragédia aconteceu. O que aconteceu? 30.000 homens morreram. Eli está ouvindo também. Mas e a arca? Os filhos de Eli morreram. Ofni e Finéias, meu Deus, que tragédia. Mas e a arca? Tomaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi levada. Irmãos, a presença de Deus só tem um caminho. O caminho da presença de Deus é para Jerusalém. Se você é templo do Espírito Santo, e a presença de Deus nós sabemos que é como um ímã. Não é você que atrai a presença, é a presença que te atrai. Não é você que manipula, que usa Deus, é Deus que te usa.
Então todas as vezes, vem comigo aqui, todas as vezes que eu não sou atraído para o caminho que a arca faz, eu estou querendo fazer o meu caminho, eu vou lutar contra mim mesmo, eu vou lutar com uma força maior do que eu vou me frustrar, porque a arca da aliança tem um caminho, ela vai para Jerusalém, você querendo ou não. Mas o problema é que aqueles que são habitação do templo do Espírito Santo estão tomando seus próprios caminhos, e a arca tem um caminho, ela vai para Jerusalém. Deus defende a sua glória, irmãos. A arca vai para o meio do povo filisteu. Eles colocam a arca de frente para o deus Dagom, que é um dos deuses dos filisteus, metade peixe, metade homem. Vários outros ídolos estão ali, imagens de escultura estão ali nesse local. Só que quando eles levam a arca da aliança para o meio do povo filisteu, a Bíblia diz que de um dia para o outro, na verdade de uma noite para outra, de manhã cedo, eles acordam. Talvez eles abriram aquele armazém onde estavam as imagens de escultura, e o deus Dagom está caído aos pés da arca da aliança. Eles acham aquilo estranho, eles levantam a estátua do deus Dagom. No dia seguinte, de manhã novamente, a estátua de Dagom está caída novamente, mas agora completamente destruída, porque Deus defende a sua glória. Começa a pragas acontecerem no meio dos filisteus, começa uma morte, muitas pessoas começam a morrer no meio dos filisteus, uma praga, pestes, tumores, e eles estão desconfiados porque casa exatamente com o momento que a arca chegou. Desde quando a arca chegou, o povo está ficando doente. Desde quando a arca chegou, existem tumores no meio dos filisteus, porque a arca tem um caminho, ela vai voltar para Jerusalém. Vai segurando isso aí. O que acontece? Eles fazem reuniões e eles começam a detectar: eu acho que tem a ver com a arca dos hebreus que está no nosso meio. Eu acho que tem a ver com a arca dos hebreus que nós tomamos. Então agora eles decidem devolver a arca para o povo de Deus, para os hebreus. Mas eles não devolvem a arca de qualquer maneira. Eles vão fazer símbolos das enfermidades de ouro, e eles vão colocar a arca em cima de uma carroça, e em volta da carroça vários objetos de ouro, porque é a oferta de culpa. O que eles estão dizendo? Nós fomos culpados de trazer a arca para o nosso meio, e por isso essa matança está acontecendo. Então eles entregam uma oferta de culpa numa carroça, aonde essa carroça vai ser levada por vacas, e essas vacas, elas vão num caminho reto, sem um guia. Não tinha ninguém guiando as carroças, porque o que os filisteus falaram? Se essa arca é de Deus, ela vai voltar para Deus. Irmãos, tem coisas que quem está lá fora acredita mais do que quem está aqui dentro. Eu e você lemos um texto que diz que quando os filisteus ouviram o barulho no arraial dos hebreus, e eles souberam que a arca da aliança tinha chegado no meio do arraial dos hebreus, eles temeram, porque eles lembraram do que Deus fez na retirada do povo do Egito, e as pragas que vieram sobre o Egito. Então eles estão dizendo, porque não confiam no Deus de Israel, no único Deus, eles estão dizendo: os deuses estão conspirando contra nós, ai de nós, ai de nós. Eles estavam acreditando na intervenção, mas Israel manipula uma vitória, e todas as vezes que nós colocamos a nossa mão onde não devemos, a derrota será maior ainda. Todas as vezes que você acha uma rota de saída para tentar resolver o seu problema, e a tua rota de saída está na contramão do caminho da presença, porque a arca vai voltar para Jerusalém. A gente briga com a gente mesmo, irmãos.
A gente se frustra, porque na verdade não é que alguém foi culpado por aquilo que você está passando. Olhe para a tua vida e seja honesto e sincero. Existem coisas que nós estamos passando, irmãos, que ninguém é culpado, a culpa é exclusivamente nossa. Porque lá atrás a gente não fez direito, a gente quis corrigir, corrigiu errado, a gente aborreceu alguém, e você vai vendo os sinais, as marcas no caminho de uma vida que estava lutando para fazer o seu caminho, não o caminho da arca, o caminho da presença. Se o Espírito Santo habita em você, existe uma força sobrenatural levando essa presença para o caminho que Deus tem. Não, você precisa pegar o que eu estou falando. Se você é presença do Espírito Santo e habitação do Espírito Santo, você precisa entender que esse Espírito Santo, que é a própria presença de Deus na terra, ele tem um caminho para Jerusalém, e eu e você estamos querendo fazer os nossos caminhos, não vai dar bom. Dura coisa é recalcitrar, irmãos. Dura coisa é a gente ir contra a vontade de Deus. Eu estou falando para pessoas que já entregaram a sua vida ao Senhor. Não adianta. Deus tem um caminho com você. Você desejou viver os caminhos de Deus, as promessas de Deus. Então Deus tem um caminho com você. Deus tem um projeto, um sonho, um destino. Então não adianta a gente querer colocar a arca na frente para tentar vencer as nossas batalhas. Se Deus não mandou, não faça. Porque às vezes, e crente tem muito disso, fica se garantindo na oração da mãe. Eu vou falar. Fica se garantindo na oração do pai. Não, meu pai é um homem de Deus, não vai acontecer comigo nada não nessa balada. Não vai não. Não vai não. É aí que Deus te ensina, porque é aí que Deus te pega. Porque o propósito, o projeto de Deus tem um caminho e você está indo para o caminho oposto. Não dá liga. Sabe, irmãos, olha para mim. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. A alma é que Jesus veio salvar. É o que Jesus veio salvar. O espírito volta para Deus, seja de um ateu ou de um crente. O espírito de vida volta para Deus, e a carne volta para o pó. Por que o espírito volta para Deus? Porque a presença tem um caminho. A presença volta para Jerusalém. Eu quero que você grave muito isso, porque eu sei que Jesus vai nos levar, como foi pela manhã, que poderoso, para nós entendermos, irmãos, que existem coisas que nós precisamos desistir delas. Existem caminhos e rotas que nós precisamos desistir delas. Você, no fundo, você sabe que não é o que Deus quer, mas você está lá, querendo fazer aquilo. No fundo, Deus já falou, não é ela que eu tenho para você, mas você está lá, mas ela é bonita, mas ela tem os olhos azuis, mas ela é do jeito que eu gosto, mas não é ela que você encontra no caminho que Deus tem para você indo para Jerusalém, não é. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o povo filisteu, eles reconhecem o poder da presença no meio deles. Eles não adoram aquele Deus. Então eles estão dando uma oferta de culpa, e eles vão dizer, não, ninguém guie, deixe a carroça ir, porque se Deus é Deus, a arca vai voltar para Deus, vai voltar para o povo hebreu. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que desde a Filistia até Bet-Semes, que é uma cidade hebreia, a carroça vai numa linha reta, as vacas mugindo, e a carroça vai numa linha reta até chegar no campo do betsemita Josué. Quando chega, uma surpresa, ninguém guerreou, ninguém foi buscar a arca, nenhum exército foi preparado para resgatar a arca apareceu.
arca chega. E quando a arca chega, porque tem um vácuo de entendimento, tem um gap sem ensino bíblico, sem discipulado, eles nem sabem direito o que pode e o que não pode ser feito com a arca. Então eles olham em cima da carroça, tem muito ouro, eles saem pegando os ouros, os hebreus. E mais, algum espertalhão, sem visão e sem conhecimento das escrituras, e o que representava aquela arca, ele abre a tampa da arca, para ver se tem mais ouro dentro dela. E a Bíblia diz que 70 homens morrem fulminados. É a cena do Indiana Jones e a arca perdida. Lembra no final? Que eles abrem a arca para ver o que tem dentro e morre todo mundo. É aquela cena. 70 homens morrem. Tem gente que vai assistir Indiana Jones hoje quando chegar em casa. Eu li nos teus olhos. Tem gente que fez assim. Muito bom. E aí, irmãos, quem está reinando é Saul. Essa matança acontece. E eles falam: meu Deus, guarda essa arca em algum lugar. E a arca vai para um lugar, para a casa de um homem chamado Abinadab. Repita comigo: Abinadab. A arca da aliança fica na casa desse homem. Ela fica 20 anos na casa desse homem. Ele não tem um testemunho para contar. Ela fica 20 anos na casa desse homem. Ele não tem um processo de libertação para contar. A presença de Deus está na casa desse homem, e ele não tem um favor de Deus para contar para ninguém. Sabe por quê? Deus mudou? Não. A arca representa a presença? Sim. Só que até hoje, irmãos, já não tem mais a ver com o que Deus pode fazer. Tem a ver com a reverência e a resposta que você dá para aquilo que Jesus já fez. Eu vou te provar isso. A Bíblia vai dizer que nada aconteceu, e o povo suplicava. A arca está no meio de um povo, dentro da casa de um cidadão, e ele não tem um testemunho para contar. A vida dele não mudou em absolutamente nada. Ele não tem um testemunho de provisão financeira, de sobrenatural, de cura, de intervenção divina. Ele não tem. Deus mudou? Deus não mudou. Mas não há reverência, não há reconhecimento de quem Deus é. E esse é o perigo. É você ficar colocando a arca à frente das suas batalhas, mas você não reverencia o Senhor, não reconhece no dia a dia, atrás das cortinas. Você não chora, você não dobra o seu joelho, você não clama a Deus, mas publicamente você quer colocar Deus à frente das suas batalhas. Isso não funciona, não dá certo. 20 anos. 20 anos não são 20 dias. 20 anos. Os filhos cresceram. Muita coisa aconteceu. A arca devia estar lá, empoeirada, num canto de algum lugar. Eles não lembravam da arca. E aí, enquanto a arca está jogada, largada, não reconhecem a arca, existe uma transição de reino acontecendo. Está saindo Saul, está entrando o homem segundo o coração de Deus. Enquanto isso tudo está acontecendo aqui na terra, no mundo espiritual, Deus já mudou os tronos. Às vezes, irmãos, nós estamos nas nossas batalhas diárias e a gente não está vendo nada mudar, mas aqui no macro, Jesus já está mudando os pontos, organizando as coisas, porque Ele está no controle de tudo. O homem pensa que tem controle de alguma coisa, o Senhor é o Senhor dos dias, Ele continua no controle das nações. Aleluia! A transição acontece, Davi está no trono agora. E a primeira coisa que Davi faz: aonde está a arca? Aonde deixaram a arca? Olha, a arca está em tal lugar, na casa de um homem chamado Abinadab. E ele manda buscar a arca.
Só que Davi pensa o seguinte: como a arca veio da Filistia para Bet-Semes? Em cima de uma carroça. Então eu vou fazer a carroça. Ela vem em cima de um fusquinha, eu vou fazer uma Ferrari. Eu vou fazer uma carroça top, banhada a ouro. Sabe aquela coisa de querer fazer com excelência para Deus? Preste atenção, às vezes você está com uma boa intenção no coração, mas não é da maneira de Deus. A tua boa intenção não pode estar acima da vontade de Deus e do caminho de Deus para você. Acima da tua boa intenção existe um caminho que a arca vai trilhar, e ninguém tira ela desse caminho. Ela vai voltar para Jerusalém. O Espírito que está em você vai voltar para Jerusalém. Você querendo ir com ele ou não, ele vai voltar para Jerusalém. Siga o caminho da arca. Quando Davi manda buscar, ele faz uma carroçona top e colocam a arca em cima dessa carroça. Abinadab, a família dele está ajudando. E olha só que interessante, Uzá e Aiô, que são, junto com uma comitiva de Davi, são responsáveis em conduzir a arca até onde Davi deseja. Eles são filhos de Abinadab. Uzá e Aiô são filhos de Abinadab. Foram colocados para reverenciar e cuidar da arca no trajeto até onde Davi deseja. Mas o que você não faz em secreto, Deus não aceita em público. Eles não adoram no secreto e agora querem se mostrar adoradores em público. Eles não choram, eles não reverenciam a presença na casa há 20 anos e agora estão cuidando da arca publicamente. O boi tropeça, Uzá vai pôr a mão, é fulminado, porque o que você não faz no secreto, Deus não aceita em público. Deus só aceita em público o que você já faz no secreto. Irmãos, não adianta eu falar de Deus, eu não falar de Deus e falar com Deus no meu secreto e querer falar aqui no microfone. Se você não faz no secreto, na intimidade, Ele não aceita publicamente. Tem gente que se pinta, é a história, né, do menino que fala assim: eu queria morar na igreja. Por quê? Porque meu pai é tão bonzinho quando ele está na igreja. Quando a gente sai da igreja e bate a porta do carro, já começa a briga. Tem gente que se pinta santarrão. Tem gente que se pinta o crente, o ungido de Deus. Mas não é assim no secreto. Cuidado. Vai tocar na arca publicamente se você não toca nela no secreto. Vai querer falar de Deus, pregar é fácil, pastor é isso, não sei o que. Vai querer falar das escrituras sagradas, se você não tem vida com Deus no secreto, vai dar ruim. Por que a gente vê muita gente caindo aí, irmãos? Por que a gente vê toda hora situações na internet, homens que criticavam outros homens de Deus, estão tudo caindo, estão tudo desabando. Por quê? Se você não faz no secreto, Deus não aceita no público. Tem um X assim, eu te vi, eu te marquei. Uzá morre. Quando Uzá morre, Davi não fala: por que Deus? A minha intenção foi a melhor. Entende isso, irmãos? A intenção de Davi foi a melhor. Ele só queria agradar o Senhor, trazendo a arca de volta em cima de carros de boi. Só que Deus não aceitou, porque não é assim que carrega a arca. Existem princípios que estão estabelecidos, e a gente precisa andar debaixo desses princípios estabelecidos. Deus não negocia. Você entende que não é Deus que vai condenar ninguém, é a própria palavra. Os princípios estão aqui, É a palavra de Deus que vai fazer isso, irmãos.
Davi não culpa Saul, Davi não culpa os soldados, Davi não culpa Abinadab, que nem sequer acompanhou o cortejo, ele nem viu o filho morrer. Davi faz, sabe o que? Parem tudo, eu sei que não tem nada de errado com Deus, ponto. Então eu estou errado, e eu vou precisar corrigir essa rota. Onde a arca parou? O carro de boi tropeçou na frente de uma casa lá de um rapaz chamado Obed-Edom. Põe a arca aí, depois a gente resolve. Não dá um passo com essa arca, porque Deus não erra, Deus não falha. Errado sou eu, e eu vou procurar saber aonde está o meu erro. Irmão, não tem culpado, o culpado é você. Meu Deus do céu. Davi está sentado no trono, ele pode pôr a culpa em quem ele quiser, mas ele para tudo, guarda a arca, põe a arca, e vamos examinar as escrituras para saber aonde nós erramos, porque em Deus não há falha, não há sombra de variação. Deus não errou, nós erramos. Fala para quem está do seu lado, foi você, meu irmão, foi você. A hora que nós identificamos, porque o que está acontecendo aqui, irmãos, é algo muito forte. O que acabou de acontecer aqui é uma explosão, é algo muito significativo, porque é um abalo, porque algo está errado. Um homem morreu quando tocou na arca, conduzindo a arca para o lugar que ela deveria estar. Então Davi para tudo, ele coloca a arca na casa de Obed-Edom. Sabe quanto tempo a arca ficou na casa de Obed-Edom? 3 meses. E ao contrário da casa de Abinadab, onde a arca ficou 20 anos, a Bíblia diz que ele e a sua família foram ricamente abençoados. Irmãos, eu fico tentando entrar na história. Então eu imagino na casa de Obed-Edom, eles indo tomarem café, e o pai Obed dizendo assim: meninos, mulher, vamos arrastar essa arca para mais perto da mesa, porque eu preciso estar perto dela. A arca está na nossa casa. Meu Deus, a arca está na nossa casa. Que privilégio! Que grande privilégio estarmos com a arca na nossa casa. Que cuidado de Deus, meu Pai. O Senhor nos marcou com a tua graça, com o seu favor. A tua presença está na minha casa. Obrigado, Senhor. A tua presença guarda os meus filhos. Obrigado, Senhor. A tua presença abre porta onde não há porta. A tua presença me favorece. A tua presença tem me sustentado, tem me guardado. Bendito seja o Deus de Israel, porque a presença dele habita na minha casa. Casa de Obed-Edom tem adoração, casa de Obed-Edom tem agradecimento, casa de Obed-Edom tem gratidão no coração. Casa de Obed-Edom não fica tentando achar culpado. Na casa de Obed-Edom, os filhos não escutam o pastor, o pai falando mal de líderes da igreja. Por isso que os filhos são crentes. Na casa de Obed-Edom, os filhos não escutam: aquela irmã lá, dá licença, aquela irmã, misericórdia, você viu o que aconteceu? Não, eles cobrem a nudez, porque casa de Obed-Edom reconhece o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará. Casa de Obed-Edom vê os pais orando. Meu Deus, eu precisava de 233 canelas comigo aqui. Casa de Obed-Edom, na hora da crise, na hora das coisas baterem na porta, na hora da lembrança de pagar o boleto, confiam em Deus, porque sabem que a presença do Senhor está na casa. Deus sempre sustentou, Ele fará mais uma vez. Casa de Obed-Edom é diferente, irmão.
porque há reconhecimento. A arca é a mesma que ficou na casa de Abinadab? A cor da arca é a mesma que ficou na casa de Abinadab? Os utensílios que estão dentro da arca são os mesmos que ficaram na casa de Abinadab? Tudo igual. O que mudou? Se Deus não tem queridinhos, se Deus não preferiu Obed-edom mais do que Abinadab, a diferença é daqui para lá. É que aqui há reconhecimento, há gratidão no coração, e aí Deus faz, meu irmão. E aí Deus age, e aí Deus opera, e aí Deus muda as circunstâncias, e aí as oportunidades sobrenaturais aparecem. A gratidão atrai o favor de Deus. Repita comigo: a gratidão atrai o favor de Deus. A arca está na nossa casa? Como assim? Parou aí na porta, um homem morreu aí na tua porta, o rei mandou colocar aqui, a tua casa era mais próxima. É assim que Deus faz. Nem era para ser você, mas Ele te escolheu como habitação. Eu queria correr nesse púlpito aqui hoje. Nem era para ser você. Você é ruim, mas Ele te amou primeiro. Ele considerou a tua dor. Ele considerou você como habitação da presença dEle. Esse é o sinal que muita coisa vai mudar na sua vida, meu irmão. Não era para sermos escolhidos. Obed-edom teve a oportunidade de receber a arca. Nós tivemos a oportunidade de receber a presença em nós. Então aproveite, não deixe nenhum dia sequer passar na sua vida sem você ter um coração grato a Deus por aquilo que Ele fez. Está doendo? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Está na bênção? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Está na escassez? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez. Está na abundância? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez. Valorize a presença, irmão, mais do que qualquer coisa. Tem gente nas igrejas, tem gente nessa igreja que não valoriza a presença, sequer valoriza a comunhão, sequer valoriza o avivamento que Deus está fazendo em Bertioga. Não consegue entender. Sai da casa de Abinadab e entra na casa de Obed-edom rapidinho. Ainda tem esperança para você, meu irmão. Ou torne a sua casa a casa de Obed-edom. Se você não tem condições ainda de tornar a sua casa a casa de Obed-edom, entra na casa de um Obed-edom, você vai aprender como se dá. Anda perto de gente que queima, você vai queimar também. Queima para Jesus. Anda perto de gente que anda com fé, irmãos. Não, Deus vai mudar esse negócio. Não, Deus vai mudar esse cativeiro. Vamos orar aqui agora. Vamos interceder. Dobra o teu joelho. Aí anda perto de gente, irmãos, que é apaixonada pelo Senhor, que exala a glória de Deus, que é casa de Obed-edom. Sai das mesas da incredulidade. Sai debaixo das tendas que fedem. Porque o incrédulo guarda para amanhã. O que tem fé confia em Deus em todo tempo, todo dia, aleluia. Obed-edom é diferente. Irmãos, um dos significados de Abinadab é religioso. Um dos significados de Obed-edom é filho que tem relacionamento íntimo. Eu ia falar um negócio, não vou falar não, deixa quieto. Fala, Ele está filmando aí, ó. Obed-edom é alguém que não se apressa em sair da presença do Senhor. Eclesiastes 8:3 diz: não te apresses em deixar a minha presença, nem persista no teu caminho mau, porque Ele faz o que bem entende.
Deus faz o que Ele bem entende. A arca tem um caminho, ela vai voltar para Jerusalém. Deseje o caminho de Deus. Jesus falou: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Você não é o que você tem. Você não é o que você sabe. Você é o quanto você valoriza a presença. Eu vou repetir, você precisa pegar isso. Se você quiser anotar, anote. Você não é o que você tem. Você não é o que você sabe. Você é o quanto você valoriza a presença. O valor que Obed-Edom e a sua casa davam para a presença mudou tudo. Não é o quanto ele sabe, não é o quanto ele é o quanto ele reverencia, é o quanto ele depende, é o quanto ele valoriza. Enquanto a arca ficou talvez debaixo de um lençol empoeirado na casa de Abinadab, aqui não. Aqui ela foi até lustrada na casa de Obed-Edom. Ela estava muito cheia de poeira. Deixa eu dar um trato aqui. Eu não vou colocar nenhum utensílio a mais. Eu não sou louco de abrir a tampa, mas eu vou dar uma lustrada nessa arca, que ela precisa estar bonita. O zelo pela tua casa me consome. Gente que faz com excelência para Deus, no secreto, vai viver excelência no público. Gente que faz com excelência no secreto, vai ter excelência de Deus no público. Não tem jeito, irmãos. O que você faz no secreto, você pode fazer em público. Você está autorizado, debaixo de autoridade para fazer. 3 meses se passam, e Davi foi lá consultar as escrituras sagradas. E ele para em 1 Crônicas 15:15, onde Deus tinha dado a ordem para Moisés como conduzir a arca, nos ombros dos levitas. Não é em cima de um carro de boi. É você e Deus aqui, ó. Não é em cima de um carro de boi. Pode ser top, pode ter gastado dinheiro, pode ter boa intenção no teu coração. É aqui, ó. É nos ombros que se carrega a arca, porque a gente sente o peso. No carro de boi não há contato. Existem os amortecedores. Nos ombros é você e ele aqui, ó. E às vezes do lado de lá da vara vai ter um cara maior que você carregando a outra ponta, e o peso vem tudo para você, mas você não desiste. É você e ele. Ah, meu Deus do céu, é você e ele aqui, ó. Existem momentos da nossa vida que está mais pesado, está mais difícil, mas eu quero seguir o caminho da arca. A arca está voltando para Jerusalém, eu quero carregá-la. Ah, meu Deus do céu. Davi vem agora. Ele é adorador. Ele não adora Deus porque está no trono. Ele adorava atrás das malhadas. Muitos salmos davídicos foram feitos atrás das malhadas, não no trono. E agora ele está indo buscar o Senhor, está indo buscar a presença. E ele está feliz, porque gente que busca o Senhor tem a marca da alegria, tem a marca da felicidade. Não é por conta do que está acontecendo, é por conta de quem Ele é na nossa vida. Bendito seja Deus. Então Davi agora vai fazer da forma correta. Ele traz os homens certos, e a arca agora vai ser retirada com muito cuidado da casa de Obed-Edom. O contrário de Abinadab, Obed-Edom e a sua família vêm junto no cortejo. Porque existem aqueles que têm a oportunidade de ter contato com a presença, mas ficam no meio do caminho, não seguem o caminho da arca. Mas tem aqueles que falam: aonde ela for eu vou, ninguém me para, aonde ela for eu vou.
Obed-edom, toda a sua casa estão seguindo a arca. Só que Davi é adorador extravagante. Repita comigo: eu preciso fazer novas extravagâncias, novas entregas extravagantes para o meu Jesus. Fala para alguém do teu lado: Deus está com saudade das suas ofertas e entregas extravagantes. Deus falou comigo, irmão. Sabe por quê? Tem uma coluna essa mensagem. Volta para a essência. Porque talvez isso tudo aqui pode virar um carro de boi. E Deus está falando: volta para a essência, Fred. É no ombro que eu quero que você carregue a presença. Volta para a essência, meu irmão. Lembra do que Deus falou. Talvez hoje nós temos aplicativos para o departamento infantil, aplicativos para inscrições, nós temos detalhes importantes, nós temos redes sociais, nós temos tantas coisas, estamos tão envolvidos, e Deus está falando: não deixa nada disso. Você pode ter tudo isso, mas não deixa nada disso roubar a essência. A presença é nos ombros, não põe ela no carro de boi. Volta. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência. Obed-edom aqui, ó, fechando a porta da casa, porque para lá ele não volta mais. Ele vai atrás da presença. Está ele, está a família, está Davi. Só que Davi é um adorador extravagante. Sabe o que ele faz? Eu preciso fazer alguma coisa. A arca está voltando. A cada 6 passos, 1, 2, não passo manco que nem o meu, passo certo, 4, 5, 6, eles paravam, levantavam um altar, entregavam ofertas, faziam um holocausto, adoravam o Eterno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles paravam a arca, levantavam um altar, faziam holocaustos, adoravam ao Eterno. Foi assim que a arca voltou para Jerusalém, debaixo de entregas extravagantes. E a família de Obed-edom está junto. Sabe o que a Bíblia vai dizer, irmãos? Que Obed-edom se torna o porteiro do rei Davi. Mas ele quer estar mais perto, porque ele ficou 3 meses do ladinho da arca, talvez dormindo num colchãozinho bem do lado, alisando a arca, dizendo: que privilégio, eu te louvo, Senhor. Meu Deus, a arca está na minha casa. E ele vai se aproximando, e ele se torna de porteiro, ele é promovido a tangedor. Ou seja, ele volta para ficar do lado da arca. Sabe alguém falando assim para o rei: ô rei, não tem como eu ficar mais perto não? Eu estou na porta lá, está ruim, eu sei, eu estou sendo usado, o meu ministério está legal, mas não tem como ficar mais perto. Ah, você quer ficar mais perto, Obed? Então tá bom, torna tangedor. Tem gente que precisa se aproximar.
se envolver. O que aconteceu aqui na Conferência das Mulheres, irmãos, irmãos servindo, pessoas de fora sendo impactadas, levando a excelência dessa casa, a revelação dessa casa, levando a unção, a graça que receberam aqui, porque homens e mulheres estavam servindo aqui, na oração, na intercessão, servindo na diaconia, deixando tudo pronto. Meu Deus, Obed, chega para perto, faz alguma coisa, não se contente, segue a arca, tanta coisa para ser feita. Eu estava sentado na minha mesa ontem pela manhã, eu estava com um bloco de anotações. É como se, irmãos, de verdade, é como se a caneta começasse a escrever sozinha assim, do nada. Eu não estava pensando naquilo, não estava buscando uma revelação. Eu escrevi assim: rendição, 3 R's, rendição, revelação e relevância. Quando você se rende, você tem revelação, e a revelação traz relevância. José do Egito, ele fez alguma formação de gestão de pessoas? José do Egito fez alguma formação de economia? Ele tinha só uma revelação que Deus deu para ele, e aquela revelação cuidou do Egito e das nações conhecidas da época. A rendição te abre a porta da revelação, e tudo que você precisa, olhe para mim, é a revelação para aquele tempo, para aquela estação, para essa estação. O que essa igreja precisa? Da revelação para essa estação. O que nós precisamos? Da revelação, Ismael, que vai trazer relevância. Homem de Deus, não é simplesmente uma formação, uma expertise que vai fazer você romper em algo. É a revelação do que fazer, de como fazer, que só Deus pode dar. Ela está escondida, ela é entregue para adoradores. E quando eu falo adoradores, eu não estou falando desse time aqui, ó. Eu estou falando de você, na tua casa, dentro do teu carro, que no secreto faz o que faz em público, e Deus aceita, porque não é questão de estarmos reunidos num culto no domingo, é questão que eu me reúno com Deus todos os dias, e Deus me dá a grande oportunidade de alguns dias da semana me reunir com o povo dele. Aleluia. Pedro saiu. Papai Noel, segura essa. Pedro saiu de uma noite da pior pesca para a noite da melhor pesca. Pedro saiu da noite da pior pesca para a noite da melhor pesca. E quando ele pesca a pesca maravilhosa, ele se esquece dos peixes para reverenciar a presença. Ah, isso aí você precisa pegar. Deus vai mudar a vida de muita gente aqui. Eu quero declarar como profeta de Deus. Eu quero que você receba essa palavra. Deus vai mudar, Deus vai transicionar, vai ter um turn point na vida de muita gente aqui. Mas na hora que o resultado chegar, o sonho se realizar, você não vai conseguir celebrar o resultado. Você vai dar glória ao nome do Senhor Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência
A essência és tu, Jesus. Estou voltando. A essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu. Jesus, oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Mas a essência és tu. A essência és tu. Eu preciso fazer algo aqui, irmãos. Isso que a gente faz todo culto, de chamar alguém para frente aqui, nós fazemos isso porque nós acreditamos nesse passo de fé. Nós estamos num culto a Deus. A gente precisa se mover em fé. E eu sei que tem gente aqui como eu sou o primeiro a estar aqui, porque Deus falou comigo, volta à essência. Você pode ter condições de fazer um carro de boi. Eu quero a arca no teu ombro. Você que deseja voltar à essência, você que sabe, não foi dolo. Não estou falando que você está desviado, está em pecado, não. Eu só estou dizendo que talvez você perdeu o caminho da arca. E Deus falou com você nessa noite. Sai do seu lugar rapidamente, vem para cá. Eu quero orar com você. Deus falou com você que existem essências que você carregava, que elas estão difíceis de serem encontradas dentro do teu coração. E nessa noite Jesus liberou uma palavra revelada. Eu tenho uma palavra, irmão, sobre Dagon, sobre Deus defender a sua glória. Só que essa palavra aqui é uma palavra revelada. Essa palavra não tem esboço. É para nossa temporada agora. É para o nosso tempo agora. Tem mais pessoas que precisam estar aqui. Deus está te dando a oportunidade. Existem coisas que só estão de pé porque foi o Senhor que sustentou. Tem pessoas aqui que têm palavras. Tem pessoas aqui que têm testemunho. E talvez estava longe. Talvez não estava conseguindo nem sequer sentir. Hoje a gente vai corrigir a nossa rota, irmãos, a rota da nossa casa. Porque a nossa casa não é casa de Abinadab, a nossa casa é casa de Obed-edom. Casa de Obed-edom. Alguém precisa valorizar a pessoa do Espírito Santo. Você entende que não é valorizar o que Deus fez, é valorizar quem Ele é. Até porque o povo perdeu a batalha. Então não adianta você medir Deus pelas suas vitórias. Não se mede Deus por aquilo que ganhamos e por aquilo que perdemos. Nós temos a consciência clara de quem Deus é quando nós buscamos a pessoa do Espírito Santo. Você que ficou no seu lugar, abraça alguém do teu lado aí. Eu preciso da ajuda dos pastores, dos líderes. Vamos orar, vamos orar. Tem uma graça de Deus aqui, tem uma unção de Deus aqui. Deus está gritando: volta! Volta! Simplesmente a ti me achego. Oh Espírito Santo, ansiando oferecer algo de valor para consolar teu coração. mais que uma canção, Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor,
Ah, Senhor, vem com teu peso de glória nessa noite. Vem com teu peso de glória nessa noite, Senhor. Estou voltando. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Rede imensurável, quem pode expressar o quanto és digno? Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu. Isso. Nada for. Irmãos, Deus está pegando muitas pessoas aqui num quebrantamento poderoso. Deixa Deus fazer. Uma canção Eu te darei. pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Oh, mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Obed-Edom, cadê você? Estou voltando A essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Encontre os adoradores nessa noite. A arca tem um caminho. Eu quero o caminho da arca. A essência. Eu não quero o meu caminho, eu quero o caminho da arca. Oh, me perdoa pelo que quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência Eu preciso fazer algo aqui. Talvez você está aqui és tu. e seja sincero diante de Deus e com você mesmo. Você estava afastado, estava longe, e hoje você quer voltar para o Senhor. Levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar por você. Tem aqui na frente, tem mais alguém ali, levantou a mão. Isso, levante a mão, fique com a mão levantada. Você que hoje deseja voltar para os caminhos do Senhor, se reconciliar com Jesus, levanta a tua mão bem alto. Isso. Eu quero pedir para aquele irmão que levantou a mão, vem aqui também, vem aqui à frente. Isso, vem para cá. Tem mais pessoas, vem para cá. Sai do seu lugar. A sua casa não se tornará casa de Abinadab. A nossa casa é casa que valoriza a presença. Na luta, na escassez, na bênção, na prosperidade, não importa. Isso, vem para cá. Tem mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Aproveita essa noite poderosa.
Eu quero fazer um segundo convite. Talvez você está aqui hoje e você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Lembra que eu disse? Tem coisas que tem que ser pública. A maioria dos que estão aqui já fizeram isso. Se você está aqui e quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, como eu fiz há 31 anos atrás, levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar por você. Cadê você? Levanta a mão. Tem alguém que está aqui hoje e ainda não fez a confissão, entregando a sua vida ao Senhor Jesus? Eu estou te esperando aqui. Cadê você? Levanta a tua mão. Aleluia. Tem alguém? Oh glória. Eu quero fazer algo com vocês que estão aqui à frente. Eu quero que vocês repitam uma oração comigo. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Se tiver que Eu gritar, eu gritarei. E eu vou viver os seus planos para mim. Tiver que Essa chorar, noite eu corrijo a rota, o meu coração, para viver o teu caminho. meu Obrigado, Jesus. assim eu farei. Cuidou de mim. E hoje eu estou aqui, dando uma resposta a esse cuidado. Em nome de Jesus. Estenda a sua mão aqui à frente, igreja. Nós abençoamos, Pai, os nossos irmãos que estão entregando a vida ao Senhor Jesus, estão se reconciliando. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é um Deus que fala. E nós, Pai, seremos casa de Obed-Edom. Não porque somos melhores, mas porque reverenciamos a presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh glória. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Vontade, Teu Espírito, que a minha vida seja tua. Que a minha vida, que a minha vida seja tua. Que a minha vida, que a minha vida seja tua. Mais uma vez, que a minha vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Oh glória a Deus. Amém. Abraço teu irmão, fala assim: irmão, casa de Obed-Edom, hein? Segue o caminho da arca, ela tem um destino. Amém. Obrigado, Senhor, por